Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando esses dias em casa para descansar, para estudar, né? Eu tô com muita saudade de todos vocês, eu espero que tudo isso passe logo. Enquanto isso, vocês me acompanham por aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vamos começar a trabalhar com pronombres personales sujeto, tá? Que são aqueles pronomes pessoais do caso reto. Verbo ser e llamar-se, haber e estar, tá? Vamos ver se vocês se lembram, junto comigo, tá? Pronombres personales sujeto. Vou colocar aqui. Pronombres personales sujeto. Pense aí, junto comigo. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Bom, esses são os pronomes pessoais, certo? Yo seria o quê? Eu, tu, você, ele, ella, ela, usted, você também, nosotros, nós, vosotros, vós, ellos, eles, ellas, elas e ustedes, vocês. Bom, mas qual a diferença aqui entre tu e usted? É a forma de tratamento, tá? Tu a gente usa para um tratamento informal, ou seja, com seus colegas, no dia a dia, você vai tratar como tu. E como usted é uma pessoa de mais respeito, por exemplo, seu avô, sua avó, então você vai tratar como usted, certo? Bom, vou separar aqui, ó. Yo, primeira persona de singular. Tu, segunda persona. Él, ela e usted, terceira persona, certo? Primeira pessoa do plural, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e terceira pessoa do singular. Aqui começou o plural. Primeira persona del plural, segunda persona e terceira persona, tá? Esses aqui são os pronomes. Bom, eu vou jogar uma situação aqui para vocês. Um exemplo, tá? Uma frase. Marina e Luísa já se encontraram outras vezes. E aqui eu vou colocar uma outra frase. Ellas estudian en la misma escuela. Vou grifar aqui ellas. Esse pronome aqui, ellas, eu estou substituindo o quê? Marina e Luísa, tá? Eu joguei essa situação aqui para vocês. Certinho? Bom, verbo ser e llamar-se. Para todo idioma que a gente estuda, nós temos que aprender a conjugação do verbo ser, certo? Eu vou conjugar aqui o verbo ser com vocês no presente do indicativo, tá bom? O verbo ser, ele é um verbo irregular, certo? Então vamos lá. Colocar aqui os pronomes novamente. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Conjugando o verbo ser no presente do indicativo. Yo soy, tu eres, él, ella y usted es, nosotros somos, vosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes são. Certinho? Vou falar mais uma vez e vocês vão repetir aí na casa de vocês. Yo soy, tu eres, él es, ella es, usted es.
Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes são, certo? Agora nós vamos conjugar o verbo lhamar-se. Bom, o verbo lhamar-se ele é um pouco diferente. Por quê? Porque ele é um verbo reflexivo. Vou colocar aqui o exemplo para vocês. Lhamar-se. Bom, o que eu vi aqui? O verbo lhamar-se é um verbo de primeira conjugação, porque terminou em AS e em AR, certo? Então, ele é um verbo de primeira conjugação. Se terminou em C, tá? Isso aqui é um pronome reflexivo, para mostrar que o verbo ele é reflexivo. Mas o que é um verbo reflexivo? É quando a ação ocorre no próprio sujeito. É como se fosse no português. Eu falo, eu me chamo Natália. Então, é um verbo reflexivo, tá? Existem outras situações também, por exemplo, o verbo tomar banho. No português, ele não é um verbo reflexivo. No espanhol, ele já é um verbo reflexivo, que é o verbo duchar-se. Né? Então, quando eu vou conjugar, eu falo yo me ducho, tu te duchas, ele se ducha e por aí vai, tá? Então, é o caso do verbo lhamar-se. Para conjugar um verbo reflexivo, obviamente, vocês precisam saber usar o pronome reflexivo também, tá? Eu vou colocar aqui novamente os pronomes. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Bom, vamos lá. Yo me, tá? Porque aqui é o pronome reflexivo. Yo me, tu, te, él, ella e usted, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas e ustedes, se. Aí sim eu vou conjugar o verbo. Yo me llamo, né? Tu te llamas, él, ella y usted se llama, nosotros nos llamamos, vosotros os llamáis, ellos, ellas y ustedes se llaman. Pronto, conjuguei o verbo no presente do indicativo, o verbo lhamar, né? Vocês perceberam que é um verbo regular, tá? Verbo regular por quê? Porque ele vai seguir aquela regrinha. Vocês vão usar essas terminações aqui, ó. Tá? O, as, a, amos, as e an. Certinho? Outro verbo aqui. Hoje nós estamos trabalhando verbo, né? São 4 verbos. O verbo haber. Ele é um verbo diferente também. Por que ele é um verbo diferente? Porque ele é um verbo impessoal. Um verbo impersonal. Ou seja, você não vai usar ele, né, com pronome nenhum. A gente usa no sentido de haver, de existir, tá? Então, é nesse sentido. Haver é o verbo haber. Verbo haber conjugado no presente do indicativo, ai. Essa é a única forma que a gente conjuga o verbo haber no presente do indicativo, tá? Ele é um verbo impessoal. Exemplo. En mi casa hay una cocina, hay un televisor, hay una ventana. Então, eu estou usando o hay no sentido de existir. No português, a gente não usa muito isso, né? Quando a gente pergunta assim, você quer saber se tem uma padaria por aqui perto? Aí você pergunta, tem uma padaria aqui perto? No português, a gente fala assim, no espanhol, não. No espanhol, a gente já usa o verbo haber. Então, o correto seria perguntar, hay una panadería aqui cerca? Hay una panadería aqui cerca? Certo? Essa seria a forma correta. E o verbo estar, gente, que é o último verbo, tá? Muito tranquilo também. Vamos conjugar? Yo, tu, ele, ella
Vou colocar aqui junto. Ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Conjugando o verbo estar. Yo estoy. Tú estás. Él, ella y usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas e ustedes estão. Professor, esse verbo ele é um verbo regular ou irregular? Bom, a irregularidade desse verbo aqui é somente na primeira pessoa, tá? O que que é? Estou. É diferente. As demais conjugações, né, serão iguais às outras, aqui como vocês perceberam no verbo lhe amar. Então, ó, estás, está, estamos, estais e estão. Então, aqui, só aqui, a primeira pessoa que tem uma irregularidade no verbo, certinho? Bom, gente, eu gostaria que para casa vocês fizessem as atividades, tá? Vou anotar aqui as páginas. Páginas 28. 29 e 30. Tá bom? Espero que a aula tenha sido produtiva, que vocês, né, tenham aproveitado o conteúdo, que vocês façam as atividades em casa, tá bom? E até uma próxima. Hasta la próxima.